Boa noite a todos. Nós estamos aqui ao vivo no canal Inadicom TV. Eu sou Hugo da Costa, estou como presidente do Instituto Nacional de Direito Condominial e hoje eu tenho a honra de estar aqui ladeando esses dois grandes ícones do direito condominial aqui do Distrito Federal, Dr. Délzio, boa noite, Dr. Henrique. Antes de iniciarmos aqui, as pessoas estão começando a entrar aqui na live, eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre esse projeto. Nós estamos aqui em plena quarta-feira e a nossa ideia é sempre estar aqui com vocês que acompanham o nosso canal. Sempre que possível estaremos ao vivo aqui no nosso canal ou postaremos algum vídeo para que vocês possam nos acompanhar, receber informações. Então, o Inadicom, que é o Instituto Nacional de Direito Condominial, ele quer trazer aos síndicos, aos jovens advogados, aos nossos colegas de profissão informação. E a todos que estão entrando agora, eu desejo uma boa noite. Doutor Délzio, a palavra está com o senhor. Seja bem-vindo à nossa quarta condominial. Doutor Hugo, um prazer muito grande estar novamente ladeando o senhor. Doutor Henrique, da mesma forma, advogados extremamente competentes que estão levando engrandecimento ao direito condominial do DF do Brasil. Nós estamos sempre discutindo matérias no Inadicom, haja vista a necessidade de debatermos e melhorarmos o nosso conhecimento jurídico, porque conhecer o direito é estudar todos os dias e dividir opiniões, escutar principalmente, para que possamos aprender com a experiência dos nossos colegas. Então, um prazer estar com os senhores, as pessoas que estão nos ouvindo também, um grande prazer em poder falar para eles, trocar experiências, responder seus questionamentos, e como sempre, o tema é extremamente importante e palpitante, né? Que é algo atual e que está assolando todos os condomínios que têm suas áreas comuns recreativas, e nós não temos uma legislação que possa dar uma total segurança jurídica. Muito obrigado, doutor Délzio. Agora, doutor Henrique, uma boa noite. Nossos YouTube espectadores já estão aqui. Mandar um abraço para a doutora Marcela, que é um dos ícones do direito condominial também aqui, presente. André Carvalho. Nosso amigo aqui, Tiago Rodrigues, Henrique, está presente. Eu passo a palavra agora para o doutor Henrique. Boa noite a todos. É um enorme prazer estar aqui, pela primeira vez aqui no Inadicom TV, e vamos tratar sobre a temática de direito condominial, fazer um bom debate sobre a temática abertura de áreas comuns, né? E é isso aí. Esse projeto, como o Hugo falou, toda quarta nós vamos tratar alguma temática do direito condominial. Doutor Délzio, em relação à reabertura das áreas comuns nos condomínios do Distrito Federal, eu gostaria que o senhor desse uma introdução sobre o cenário, o que nós estamos vivendo aqui. Temos YouTube espectadores de outros estados. Gostaria que o senhor trouxesse um pouquinho aqui. Essa questão, doutor Hugo, é uma questão que vem trazendo um desassossego muito grande para todos os síndicos. Por que ela traz um desassossego muito grande? Porque os síndicos do Brasil inteiro não sabem expressamente e objetivamente o que fazer. Nós temos condomínios que são análogos a clubes sociais, de piscinas, churrasqueiras, quadras de esporte, campos de futebol, as saunas, nós temos pistas de atividades, quadras de squash, e uma infinidade de outras situações que grande parte dos condomínios atuais, os condomínios mais novos, eles implementaram para dar mais qualidade de vida aos seus condôminos, seus moradores. Porém, com a chegada dessa pandemia que nós estamos vivendo, os síndicos passaram a ter um tormento gigantesco, pois eles estão numa questão muito grande de saber, atendo os condôminos e os moradores que estão sendo obrigados a ter uma restrição do convívio social, não podendo estar na rua, não podendo estar no clube efetivamente, não podendo realizar suas atividades normais e querendo ficar em casa, mas necessitando utilizar das áreas comuns, e isso
poderá propiciar uma disseminação muito maior do coronavírus, ou o síndico tem que analisar a questão de manter a saúde pública, evitar a todo custo que o condomínio dele seja um foco disseminador do vírus. Então, com base nisso, nós temos que lembrar, a primeira coisa é o que dispõe o artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º da Constituição Federal, ele estabelece que a propriedade tem que obedecer o fim social que dela se espera. Então, nós temos outra questão a debater. O usufruto e o gozo ilimitado do proprietário, ele pode sobrepor ao fim social que se espera da unidade, que é não propiciar a disseminação do vírus. E quando eu digo da propriedade, nós temos a propriedade de uso exclusivo, que é o apartamento, a casa, do condomínio, e nós temos a propriedade de uso coletivo, que são as áreas comuns. Então, nós temos essas duas questões, esses dois princípios que nós temos que observar qual princípio deve prevalecer. E aí nós fazemos, na mesma linha de raciocínio, a observância do artigo 6º da Constituição Federal, que trata que é garantia de todos a saúde, a infância e a vida. Então, quando eu tenho princípios constitucionais que sobrepõem as legislações locais, legislações inclusive federais, o síndico está numa situação, ele passa a estar numa situação muito complexa. Por que ele passa a estar numa situação muito complexa? Pois ele não sabe efetivamente o que fazer. Atendo ao anseio dos meus condôminos usar a área comum e propicio uma possível contaminação de grande escala, fecho a área comum para evitar a contaminação. Então, no decorrer do nosso debate, nós iremos abordar com mais profundidade esse tema. Muito obrigado pelas colocações iniciais. Doutor Henrique, gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre as decisões recentes aqui no Distrito Federal, os decretos que foram editados aqui pelo governador e a repercussão que teve ali no judiciário. Uma introdução, depois o doutor Delcio vai trazer os comentários em seguida sobre essas decisões. Por gentileza. Pois não. Bem, nós começamos com a quarentena, né, decretada em março, né, e que seguiu do fechamento, né, do comércio, das escolas, e estamos caminhando aí por mais de 6 meses, né, com esse fechamento, agora que estão retomando as atividades, a abertura das academias, dos restaurantes, as escolas ainda não abriram, não tem nenhuma decisão. Então, nos condomínios, a gente percebeu que teve uma grande tendência agora, com essa reabertura da economia, de se pleitear as aberturas dessas áreas comuns, né? Piscina, ou seja, sauna, quadra, e a gente vem percebendo que o bom senso, a razoabilidade, deve sempre prevalecer na hora de decidir. Como bem o Dr. Delcio disse, eu tenho invoco o 1348 do Código Civil, o 2 e o 4, seria o princípio geral de cautela do síndico, ou seja, ele de forma administrativa vai propor medidas para defesa daquela comunidade. Doutor Delcio, eu gostaria que o senhor complementasse as colocações aqui, trazendo também as diferenças em relação aos decretos que foram editados sobre a abertura de academias externas e sobre qual é a situação dos condomínios. Se o senhor puder trazer um comentário. Eu tenho muita preocupação com a situação efetiva dos condomínios. Porque quando eu leio o artigo 196 da Constituição Federal, eu claramente verifico que é obrigação de todos e do Estado garantir a saúde e a vida da comunidade. Inicialmente, o governo do Distrito Federal ele editou alguns decretos e, por último, né, nas últimas semanas, ele editou um decreto flexibilizando a abertura de academias, de clubes, de restaurantes e outras atividades econômicas. Por esse motivo, foi ajuizada uma ação onde o juiz da 2ª Vara de Fazenda Pública concedeu uma liminar determinando que o governador
ele realizasse um estudo para ver se essa abertura não causaria realmente um impacto de disseminação da contaminação, um aumento da curva de contaminação, bem como editasse um novo decreto tratando sobre essa questão de fechamento. O governador, ele obedeceu, por óbvio, né, editou um decreto, fez a publicação do mesmo, aonde realizou o fechamento. Ato contínuo, o governador, ele, por intermédio da Procuradoria do Distrito Federal, ele ajuizou um agravo de instrumento para discutir a liminar concedida do juiz de piso. O desembargador Eustáquio, ele entendendo que o Poder Judiciário não deveria se intrometer nas decisões do Executivo, até porque a mesma fundamentação que o Poder Judiciário adotou para proibir a abertura, o desembargador utilizou, dizendo que se o governador, com todas as suas secretarias, não tinha condições de fazer esse estudo, ou se não tinha feito esse estudo, muito menos o Poder Judiciário poderia intervir nessa questão. Então, de imediato, a liminar foi cassada pelo desembargador, de forma monocrática, e nós ficamos num limbo legislativo em relação à abertura ou não dessas situações. E aí nós ficamos entre dois princípios do direito. O princípio do Estado poder rever seus atos a qualquer momento, significaria dizer, quando a liminar caiu, o Estado, obviamente, teria restaurado o que ele tinha anteriormente editado, que era o decreto anterior, ou ele teria que respeitar o princípio da repristinação. E o princípio da repristinação, ele colide com o princípio do poder público rever os seus atos da forma que estava acontecendo. Ou seja, em outras palavras, será que o governador teria que editar um novo decreto para reestabelecer a abertura, ou a simples cassação da liminar pelo efeito suspensivo concedido no agravo de instrumento teria o condão de reativar o decreto que tinha sido suspenso pela liminar de primeiro grau? Então, essa discussão chegou a uma situação que vários órgãos de imprensa falaram que o governo, ora falava uma situação, ora falava outra situação. Mas o governo, ao final, sem soltar qualquer documento formal, disse que não era necessário que tivesse a edição de um novo decreto para restabelecer o decreto anterior que tinha sido suspenso. Enfim, essa questão se arrastou e, ao fim e ao cabo, o governador editou outro decreto, onde estabeleceu a reabertura parcial de algumas situações de clubes, academias, restaurantes. Então, o decreto 40.988, ele veio a restabelecer parcialmente a abertura. Porém, ele tratou sobre a questão da reabertura dos restaurantes, das academias, dessas situações voltadas às edificações na área pública, ou seja, na área aberta ao público. Também tratou as questões sobre os clubes sociais, de forma diferente do que ele colocou a abertura para os restaurantes de forma geral, para as academias de forma geral e para outras situações. Dentro do clube social, ele fez uma restrição no decreto 40.988. E aí a pergunta fica: o condomínio se enquadra em qual situação? O condomínio se enquadra na regra geral de que temos uma abertura quase ilimitada, ou o condomínio se enquadra na regra mais restrita de que não se pode abrir de forma irrestrita os restaurantes, academias e áreas de lazer. Então, nós temos que pensar nisso e analisar o seguinte: os condomínios que têm área de lazer, com piscinas, saunas, academias, quadra de squash, campo de futebol, tudo isso se equipara a um clube recreativo. Se ele se equipara a um clube recreativo, ao nosso ver, a restrição imposta ao clube recreativo deve ser utilizado nesses condomínios, aonde impossibilita que se faça atividades coletivas de esporte, impossibilita que se faça atividades que venham a
colocar em risco. Então, nós temos duas normas em colisão e o condomínio no meio das duas normas, a saber, o que fazer. Ao nosso sentir, os condomínios, principalmente condomínios de casa e condomínios conhecidos como condomínios clubes, que são aqueles que têm toda essa área de lazer implementada para a recreação dos seus moradores, eles têm que usar, sim, o decreto que determina a cautela e a restrição de uso, pois somente assim o síndico estará evitando que se faça uma disseminação do vírus, do coronavírus, haja vista que o principal, como eu disse, o artigo 6º da Constituição Federal, o artigo 196 da Constituição Federal e também o artigo 7º da Constituição Federal que garante o direito à saúde e à vida do trabalhador, né? Em lugar que não coloque em risco a sua vida, a sua saúde e tudo mais que for garantido pelo artigo 7º da Constituição Federal. Então, com tudo isso, o síndico pode abrir uma academia se seus empregados estão expostos, se seus moradores ficam expostos à contaminação e se ele não terá a condição de dar a asepsia necessária para que o morador utilize a academia após a utilização do outro, mesmo que seja de forma alternada e mitigado o número de moradores utilizando a academia. Então, tudo isso leva àquilo que o doutor Henrique falou, artigo 1348 do Código Civil, que o síndico tem que adotar as medidas para garantir a segurança da sua coletividade. Doutor Délzio, muito boa a colocação, boas as colocações. É interessante aqui destacar que a gente sempre fica nessa dúvida, a academia do condomínio, ela vai ter que seguir o regramento da academia externa que veio no decreto, ou assim, só para o senhor deixar um destaque aqui. A orientação que eu dou neste momento, porque o elemento principal a ser protegido é a vida. E principalmente a academia do condomínio, não tendo atividade comercial, nós não estaríamos fadando o empresário a uma falência de CNPJ. Então, quando eu não estou fadando o empresário a uma falência de CNPJ, porque a academia interna do condomínio é gerida, em regra, pelo condomínio, nós não estaríamos causando qualquer prejuízo, e sim mantendo a possibilidade de evitar uma doença disseminada de forma incontrolável ou até a morte de pessoas. Então, como eu disse, a meu ver, as academias internas e as áreas de lazer internas do condomínio devem ser tratadas como se fosse um clube recreativo, com as limitações impostas pelo novo decreto. Primeiro eu queria mandar um abraço aqui para o Aquiles Pontes, nosso amigo aqui lá do Ceará, que sempre nos acompanha. Agradecer as participações aqui do Carlos Cardoso, que trouxe algumas estatísticas aqui do Distrito Federal, doutor Carlos. Destacar aqui também a colocação do André Carvalho, que nós estamos aqui em um debate, né? O doutor Délzio trouxe o posicionamento dele, que é bastante válido. O nosso youtuber aqui, espectador André, ele discorda. Ele diz que o fato de reabrir não quer dizer que necessariamente que os números de mortes irão aumentar. A matemática, nesse caso, não é imediatamente proporcional. Tem uma corrente que é a favor da abertura das academias e tem uma corrente que é contra. No direito, geralmente é assim, né, doutor Délzio? E daqui a pouco vem uma terceira corrente, que é aqueles que não querem se posicionar, né? Que sempre é aquela corrente relativa. Concorda em reabrir se aí coloca uma condicionante. Um abraço aqui a Alain Matias, lá da Paraíba, um grande amigo aqui também, está nos ajudando bastante aqui, ó, ele mandou um boa noite. Agora eu vou passar a bola para o doutor Henrique Castro. Fala um pouquinho, doutor, você conversou comigo sobre um tripé que o síndico tem que observar em relação à reabertura das academias. Como é que é essa questão aí? Bem, o síndico, para ele abrir as academias, ele tem que, eu acho necessário ele avaliar, né, dentro da comunidade, ver a real necessidade, porque a gente sabe que em tempos de isolamento, muita gente em home office, é necessário exercitar, né? E aí nada melhor do que ir para a academia ou utilizar os espaços comuns ali para alguma atividade física. Então, acho que ele tem que sempre pensar na proporcionalidade, na razoabilidade, né? E no bom senso ali da coletividade. Fazer uma enquete, ver se
se realmente a comunidade deseja abrir as academias, é o que a gente tem sempre orientado aos nossos síndicos. Inclusive, em um dos nossos condomínios, decidiram, via enquete, de se abrir a academia e fazendo aquele rodízio, né? Claro que nós não sabemos, a gente sabe que não pode ser, não vai ser, não tem como ser 100%, né? A limpeza, não tem como colocar um funcionário para sempre fazer a higienização dos equipamentos, mas o bom senso manda que quem utilizar, que limpe, que deixe de forma higienizada, toma todas as cautelas. Outros espaços comuns, como sauna, eu não recomendo a abertura, piscina também não, depende também, porque eu acho muito contraditório. Se para ir na área externa, para dentro nas áreas comuns, né, conforme o decreto, você tem que utilizar máscara. Como que você vai utilizar a piscina de máscara? Então, acho que é meio contraditório, não tem como. E aí segue a linha do Dr. Delzo, que se está proibida aquela atividade em grupos, né, desportivo em grupo, que se aplica também no condomínio. Né? Doutor Henrique, o tripé que você comentou comigo hoje que para abertura, caso aquela comunidade entenda pela abertura, que algumas comunidades estão fazendo até assembleias, para verem ali se as pessoas querem ou não, né, abrirem as academias, as áreas comuns, até porque aqueles que são a favor alegam que é um direito da pessoa de frequentar ou não. Aqueles que não vão ter um risco de se contaminar. Tem o contraponto aqui que o Dr. Delzo trouxe, junto com o Dr. Henrique, mas os 3 pontos aqui que o Henrique destacou bastante aqui foi que precisa ter a utilização ali dos equipamentos, da máscara, né, Dr. Henrique? A utilização da máscara, tem que ter o distanciamento, né, social, respeitar um limite ali de segurança, e a higienização frequente, né? Foram 3 coisas que nós conversamos, né, que eu estou destacando aqui, que eu achei bastante interessante esse tripé, e tem outras questões também, agendamentos, né, tem alguns condomínios que estão permitindo apenas que pessoas da mesma família possam utilizar ali a academia. Então são várias questões, mas o principal é o que o Dr. Delzo trouxe aqui, temos que preservar vidas, tomar bastante cuidado, é um momento ímpar, né? É um momento ímpar que nós estamos vivendo, então temos que buscar ali o respaldo técnico também. Tem condomínios que estão procurando ali especialistas ali para fazerem vistoria. Em Águas Claras, hoje mesmo, um condômino falou comigo que foi ali um especialista em desinfecção e eles contrataram ali para fazer um protocolo de segurança. Eu achei bastante interessante, né? Que o decreto ele traz ali um protocolo para as academias externas, né? O doutor Delzo trouxe aqui. Sim, pode. Em Goiânia teve uma decisão de um desses condomínios em lotes, né? Que o juiz determinou que se faça uma avaliação, né, técnica de se reabrir as áreas comuns. Acho que eram quadras de tênis. E aí, acho que era até um mandado de segurança contra o agente público, né, a vigilância sanitária, que estava impedindo ali de funcionamento daquele ambiente ali dentro do condomínio. Então, a gente tem que avaliar muito bem essas questões, né? Bastante interessante. O Henrique, só para deixar claro que ele é síndico e advogado, né, doutor Henrique? Então, ele está vivendo muito bem essa pressão dos condôminos, né? E, às vezes, algumas medidas têm que ser tomadas. Doutor Delzo, como nós não tivemos ali na 14010 o artigo 11, né, ele foi vetado, que daria o poder ao síndico, né, de proibir esse uso, como que nós ficamos agora? Tem essa recomendação de fechar, ali respeitando 1348, mas caso o síndico queira abrir uma academia, eu sei que o senhor não é a favor, mas o que o senhor recomendaria? Doutor Hugo, na verdade eu não sou a favor nem contra, eu só fiz as colocações técnicas. Eu penso o seguinte, qual é a primeira coisa que o síndico deve ter em qualquer situação dessa? Bom senso. O síndico de bom senso e o síndico de extrema inteligência, ele realiza uma situação que o doutor Henrique já falou, que isso que nós falamos para todos os síndicos. Neste momento, principalmente, não traga para os seus ombros a responsabilidade de decidir algo tão polêmico. Vamos lembrar que a Lei
14010 de 2020, que ela veio do PL 1179, aonde mais uma vez eu vou agradecer a senadora Soraya Tronic, que atendeu a um pedido do síndico de condomínio e apresentou 3 emendas ao PL 1179, que propiciou, inclusive, o artigo 11 que foi vetado. Só lembrando os senhores que o síndico de condomínio, hoje, o nosso presidente da diretoria executiva, o senhor Antônio Paiva, ele, mais uma vez, já tinha feito isso no mês passado, mas, mais uma vez, encaminhou ofícios aos nossos parlamentares para que, amanhã, quando for discutir a queda ou a manutenção do veto do presidente, porque amanhã que o Congresso vai abordar a queda ou a manutenção do veto do presidente em relação ao artigo 11. O síndico de condomínio mandou um ofício para que os parlamentares pudessem derrubar o veto. Por quê? Não que a gente queira dar superpoderes aos síndicos, mas que o síndico tenha elementos para que, com bom senso, realize tudo aquilo que for para proteger a sua coletividade. Desta forma, também o artigo 12 da 14010, a lei estabelece a possibilidade de assembleias virtuais para casos emergenciais. E aí eu destaco muito claramente que o texto da lei é claro: assembleias virtuais para questões emergenciais. Uma questão mais emergencial que esta, eu não vejo. Então, o síndico que avaliar que tem condições físicas, quando de condições físicas, verificando o espaço físico com os seus empregados, de manter uma academia, a abertura de uma academia, de manter a abertura de uma quadra de squash, de manter a abertura de uma pista de atletismo e outras atividades que não têm um contato tão próximo, como o próprio doutor Henrique disse, abrir a sauna é inviável, porque a sauna não vai ter o distanciamento normal. Normalmente as saunas são muito pequenas. Então, quando o síndico, analisando o bom senso, ele verificar que tem a possibilidade de fazer a reabertura, garantindo a total segurança, ou pelo menos uma segurança num patamar bem elevado de seus moradores, ele deve sim criar todas essas regras, observar quais são as regras mais utilizáveis para isso. E eu vou dar um exemplo: a síndica Elizabeth Velasquez. É uma síndica de extrema competência, que ela traça um projeto de utilização, inclusive com manutenção, com a limpeza, com a garantia de que, efetivamente, os seus condôminos terão o mínimo de segurança para utilizar as suas áreas de lazer, de academia, de outras questões, que não colocará em risco totalmente os seus moradores. Então, eu digo o seguinte: não é que eu seja contra a abertura, eu digo porque, como nós não temos, e aí até a nossa... teve uma pessoa que disse que não pode ser a favor nem contra a abertura de academias, tem que seguir o decreto. Aí eu pergunto, qual decreto veio tratando sobre condomínios? Não tem. Então, quando nós não temos uma legislação específica, eu entro no vácuo jurídico. Quando eu entro no vácuo jurídico, eu tenho que construir algo com bom senso e com utilização análoga de legislações constantes no ordenamento jurídico que possa dar um respaldo e uma segurança para os nossos síndicos. Posto isto, eu deixo muito claro: o Délzio, advogado, ele não é contra a abertura. Ele é a favor da segurança e a proteção. Agora, quem tiver condições de realizar as aberturas com segurança e proteção, ótimo. Mas para o síndico não ter seu patrimônio exposto, qual é o melhor local para decidir o que fazer? Assembleia. E, neste caso, a Assembleia Virtual. Doutor Délzio, eu te botei aqui numa situação complicada, né? Mas eu gostei que o doutor Délzio aqui, ele trouxe aqui todos os pontos aqui, foi bastante relevante. Eu queria mandar um abraço aqui, tem muita gente participando, viu? Nossa live está movimentada. Mandar um abraço aqui para Gabriela Costa, ela trouxe aqui uma colocação, diz que a discussão não seria se o condomínio é comercial ou residencial, ali a questão é cumprir a determinação do decreto. Essa é a opinião aqui da Gabriela Costa. Tem gente lá de Niterói aqui também falando conosco aqui. Gabriela Costa, ela que falou que conseguimos fechar
todas as áreas comuns, lá em Niterói, lá na região dela. Queria mandar um abraço também aqui, Mano Costa, é o meu pai aqui, que está lá em João Pessoa. Obrigado aí pela audiência, né? A audiência de pai aqui ajuda aqui também, né? O canal. O Aquiles Pontes, lá do Ceará, ele falou aqui, mesmo com o veto do artigo 11, o síndico já possui mecanismos suficientes para a tomada das medidas mais rígidas, não é, doutor Henrique? Você pode só trazer novamente aqui aquela colocação? Sim, eu até digo, brinco, né? Seria o poder geral de cautela do síndico, que é o 1348, o 2, né, que ele vai representar o condomínio, né, na defesa dos interesses comuns e diligenciar na guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviços de interesse dos possuidores. Eu até brinco que seria o poder geral de cautela do síndico, que ele vai agir de forma cautelar, de forma enérgica, para evitar a contaminação, a propagação da doença, né? Doutor Henrique, você trouxe uma galera aqui, ó, da Votcom aqui, ele tem uma audiência muito forte, pessoal do Porto Alegre aqui, mandar um abraço aqui, viu, Henrique? Tem aqui Sergipe na área, eu coloquei aqui o doutor Tiago, nosso amigo aqui, Moisés aqui, Neves também mandou um boa noite. Eu estou levando aqui num tom mais descontraído, que eu estou entre amigos aqui, e nossos amigos que estão falando conosco. Agora, minha mãe, ó, vocês estão vendo aqui que até a minha mãe está participando aqui, né, para ajudar o canal. Neste momento, precisamos de muitas informações nesses assuntos que fazem parte da nossa vida nos condomínios. Minha mãe minha mãe e meu pai estão morando em João Pessoa, o condomínio deles, a princípio, tinha fechado as áreas de lazer, eu acho que ainda não abriram lá, depois eles comentem aqui. Só trazer mais aqui, que tem muita gente falando aqui, eu não quero deixar ninguém de fora. Cacá Ribeiro deu uma boa noite aqui para nossos colegas, o pessoal está gostando do tema. A nossa proposta da live hoje é uma live mais breve, né? Já trouxemos muita informação, vai ficar disponível no nosso canal, peço que os colegas possam compartilhar muitas informações relevantes. Doutor Délzio, em relação a esse trabalho ali, essa informação quente que o senhor trouxe aí sobre a análise do veto que será feito, eu queria que o senhor falasse novamente, porque é algo recente, né, algo que, pelo que eu entendi, é amanhã, né? O senhor pode comentar? Sim, doutor Hugo. Amanhã, o Congresso Nacional ele vai votar a queda, a derrubada do veto ou a manutenção do veto do presidente da República em relação ao artigo 11 da Lei 14.010. E com esta situação, amanhã nós teremos a notícia se efetivamente o síndico ele terá um poder maior do que a própria Lei 4.591, seu artigo 22, e artigo 1.348 do Código Civil já lhe dá, se o veto for derrubado. Eu sempre digo o seguinte, poder, ele vem atrelado a dever e responsabilidades. Então, quando o síndico receber mais poderes, obviamente, o artigo 267, 268 do Código Penal estará mais perto dele. Por quê? Doutor, pois não. Perdão, desculpa te interromper, porque a Alice Reis, ela pediu aqui para o senhor falar em mais ou menos que horário que começa lá a sessão. Eu não sei dizer nesse momento, porque eu li a pauta, mas não me lembro, mas deve ser após as 14 horas, porque, em regra, a votação é após as 14 horas. E eu peço o seguinte, como todos nós somos formadores de opiniões, nós advogados, síndicos, essas pessoas que estão nos assistindo são formadores de opinião, e eu mando um abraço para a dona Cacá, que é uma síndica espetacular também, além de ser uma síndica espetacular, é uma pessoa, um ser humano espetacular, eu mando um abraço especial para ela, e digo o seguinte, quem tiver contato com o seu parlamentar federal, seja ele deputado, seja ele senador, é o momento de fazer uma ligação, mandar um e-mail e mandar um WhatsApp, defendendo a manutenção ou a derrubada. E aí cada um deve exercer a sua cidadania da forma que melhor lhe convier. É óbvio que nós não queremos induzir que vocês todos se manifestem a favor ou todos se manifestem contra. Se manifestem. Diga ao Congresso Nacional qual é a sua opinião. É neste momento que os condomínios, que a coletividade condominial, que o mundo condominial deve se mostrar, dizendo ao seu parlamentar, ou mesmo que não seja o seu parlamentar, mas sendo do seu estado, mande um e-mail, um WhatsApp, mande qualquer
por qualquer meio de comunicação, a sua posição. Vote a favor e vote contra, porque é neste momento que o exercício da democracia será estabelecido e será exercido de fato. Então, com base nisso, a votação é amanhã. De hoje até amanhã, podem encher as caixas de mensagem, de WhatsApp, de e-mail, de Instagram, dos seus parlamentares, porque é importante exercer essa situação. Voltando à questão do poder, dever, e o poder traz o dever, e o dever com o poder traz a responsabilidade civil e criminal. Quando o síndico ganha maior poder, ele tem maior responsabilidade. E o artigo 268 do Código Penal diz que, se efetivamente o senhor síndico, de qualquer forma, propiciar a contaminação dos seus moradores, ele pode responder criminalmente por isto. Está expresso, não diz síndico, mas está expresso para qualquer cidadão. E se o legislador aumentar o espectro da obrigação do síndico, e aí eu digo que já não é poder, é obrigação, já é muito mais dever do que poder, de manter os seus condôminos protegidos, o síndico terá que ter uma cautela muito maior. E aí, doutor Hugo, doutor Henrique, a importância de todo síndico ter ao seu lado um bom advogado em direito condominial que entenda de toda a matéria, de todo o tema tratado sobre direito condominial. Advogados como o doutor Hugo, doutor Henrique, e todos os outros participantes do INADCOM, e vários outros advogados, nós temos excepcionais advogados no Brasil inteiro em direito condominial, são extremamente importantes e indispensáveis neste momento. Lá na entidade sindical, Sindicondomínio DF, que faz um trabalho espetacular, não só para os condomínios do DF, mas para os condomínios do Brasil inteiro, porque a todo momento ele tenta intervir nos projetos de lei em favor dos condomínios, tanto no DF quanto no Congresso Nacional. Nós sempre falamos o seguinte: o advogado é a única proteção de fato que o síndico tem. Por quê? Um advogado que emite parecer escrito ou assinado, ele assume com o síndico a responsabilidade pela sua posição jurídica. Nós não podemos ter aquelas pessoas que são aventureiros, aqueles profissionais que dizem o seguinte: olha, a minha opinião é que se faça desta forma. O síndico faz daquela forma e tem um problema. E quando o síndico chega perante esse profissional e diz: mas você que me disse que era para fazer assim, ele escuta em regra a seguinte frase: aonde eu escrevi que era para fazer assim? Então, senhores síndicos que estão nos escutando, todas as vezes que os senhores pedirem uma informação de relevância para o seu condomínio, peça por escrito para os profissionais, sejam eles contadores, engenheiros, advogados, arquitetos, técnicos industriais ou qualquer outra profissão, por seus profissionais, que venha a dizer ao síndico qual o melhor caminho a seguir. Porque o síndico ele não é obrigado a saber tudo, mas ele é obrigado a estar assistido de bons profissionais. Eu queria mandar uma boa noite aqui para Samile Queiroga, lá de João Pessoa, que está mandando um abraço aqui para mim. Doutor Delcio, eu compartilho aqui com a Cacá Ribeiro, é um privilégio e honra ouvir os seus esclarecimentos. Antes da live eu estava até me atualizando aqui com o doutor Delcio, aprendi muita coisa aqui. Tem muita gente mandando aqui comentários, se eu não trouxer todos, me perdoem. Nossa live vai estar disponível para quem quiser acompanhar. Eu peço que se inscrevam no nosso canal, no INADCOM TV, porque aí vocês vão receber, sempre que houver algum evento, vocês acionam aquele sininho lá no cantinho da tela, que vocês vão receber nossas lives, vão nos ajudar. Doutor Henrique, traz aí alguns esclarecimentos finais, traz ali a conclusão sobre a reabertura das áreas comuns, as colocações finais que o senhor tem aqui, porque nós hoje vamos fazer uma live mais breve, como havia dito para os nossos colegas aqui, mas uma live de muita qualidade. Eu agradeço as informações que foram trazidas aqui, doutor Delcio, doutor Henrique, agradeço aqui as interações que nós tivemos, que isso que enriquece o nosso trabalho, né, e principalmente colegas de tão longe, né, nos acompanhando aqui, o nosso trabalho diariamente no INADCOM. Então, doutor Henrique, está contigo novamente. Bem, a gente tem que sempre colocar na balança a razoabilidade, né,
a proporcionalidade e o bom senso, na hora de se abrir uma área comum, numa hora de se implementar essa reabertura desses espaços comuns. Alguns espaços, acredito que são impossíveis de se abrir. Como o telespectador colocou aí, salão de festa de forma alguma, não tem como, né? Porque vai gerar aglomeração, vai ser um grande transtorno para os síndicos. E esperamos que o veto, né, seja que ele caia para dar mais uma segurança jurídica para os síndicos, né? Apesar que eu sempre entender que lá no 1348 ele já tem todo esse poder geral de cautela que eu falo do síndico, de agir, de tomar todas as medidas para proteger a comunidade. Eu aproveito, como já tratamos aqui, o Dr. Delcio falou, se necessário, faça uma assembleia virtual para deliberar. Sugiro que redigir um regimento interno transitório, né, e levar para ser aprovado numa assembleia virtual para esse momento, para deliberar essas questões da pandemia, do uso dos espaços, ou do uso obrigatório de máscara dentro dos espaços comuns também, ou algumas regras que são necessárias que ficaram no limbo, sem muita determinação legal, né? E aproveito para convidá-los para participar. Dia 24/7 estarei com um curso de Assembleia Virtual na LND Produções Eventos Jurídicos. Quem quiser saber mais detalhes, pode entrar lá no meu Instagram, @HenriqueACastro. Tem todos os detalhes lá. Doutor Henrique, com certeza vai ser um excelente curso, muito conhecimento. Se o senhor quiser mandar aqui o link nos comentários, o Humberto aqui, o Humberto Alves é lá do Rio de Janeiro, viu, Henrique? Já foi respondido aqui. Não é o momento de abrir salões de festa, né? Porque é uma aglomeração de pessoas. Um abraço aqui também para José Roberto Paiva Costa, que interagiu conosco aqui. Ele colocou aqui ótimos esclarecimentos. Que bom que nós estamos trazendo informação. Da nossa comissão de direito condominial de Taguatinga, na qual o doutor Henrique é presidente, eu estou secretário, e o doutor Delcio está mais uma vez convidado a estar lá conosco, como nosso consultor, como nosso... Falar padrinho, posso falar padrinho, doutor Delcio? Você sabe que eu sou uma pessoa bem simples, às vezes, para mim o padrinho é aquele que nos ajuda, que abraça a nossa causa, é o que o senhor tem feito. Então, doutor Delcio, gostaria que o senhor trouxesse as colocações finais, alguma coisa que o senhor queira falar em relação ao tema. Doutor Henrique, doutor Hugo, como a Inadicom tem como missão o debate da legislação, o debate do que acontece no direito condominial, eu queria já destacar uma situação que talvez pudéssemos debater numa próxima live. A Lei 14.020. A Lei 14.020 foi a lei que aprovou a medida provisória que possibilita a redução da jornada de trabalho com a redução salarial do empregado, bem como a suspensão do contrato de trabalho do empregado, e tudo isso remunerado pelo Estado, pelo Ministério da Economia. E lembrando que a 14.020, a Lei 14.020, né, que foi sancionada essa semana, ela traz uma condição melhor ainda hoje para o empregador, porque ela elasteceu o prazo para que pudesse, por exemplo, o empregador condomínio aumentar o prazo de suspensão de contrato de trabalho ou o prazo de redução de jornada de trabalho com redução salarial, a fim de que os seus empregados do grupo de risco, os seus empregados que, em virtude da situação econômica que o condomínio pode estar passando pelo aumento da inadimplência, não sejam demitidos neste momento e sejam mantidos seus empregos. E lembrando que nós temos pessoas, por exemplo, igual o nosso síndico Carlos Cardoso se manifestou no início, é um síndico espetacular, um cidadão de extrema responsabilidade. O senhor Carlos Cardoso, ele sempre traz informações técnicas, até pela formação dele, né? Ele é formado na área de exatas, ele traz informações técnicas para que o debate seja enriquecido, avaliando os números. E números são importantes, principalmente neste momento. Nós não podemos nos desviar dos números que são publicados do aumento de casos de contaminação e do aumento de casos de falecimento em virtude do Covid-19. Então, agradeço ao senhor Carlos pela colaboração, agradeço muito o presidente do Síndico Condomínio, o senhor Paiva, e todos os demais síndicos que são extremos guerreiros, são heróis,
Porque estar síndico já é muito difícil. Estar síndico neste momento, que ele tem que ser o mediador dos conflitos e tentar resolver ainda as questões que venham a mitigar a contaminação de toda a população condominial, ele é um herói. Eu acho que todo síndico deveria ser, neste momento, tratado como herói, e não tratado como muitas vezes a gente verifica que as pessoas fazem oposição por oposição, tratando o síndico e tentando até denegrir a sua imagem, sem qualquer necessidade para isso, porque o momento de união e atacar e fazer oposição por oposição é um vazio que não engrandece ninguém, pelo contrário, as pessoas que assim fazem demonstram que a sua vontade não é de contribuir, e só de destruir. Muito obrigado, gostei muito aqui de estar com vocês essa noite. Inclusive, peço que vocês dois possam continuar aqui para falarmos um pouquinho sobre a nossa próxima live, que o Dr. Deus já trouxe aqui, a nossa próxima live aqui, eu gostei muito desse tema. Eu já tinha até discutido com uma colega minha que atua no direito do trabalho, que eu não atuo muito, mas ela começou a trazer alguns temas ali, só que isso para os condomínios é muito importante, né, doutor Deus? Esse tema vai ter um reflexo muito grande, então nós, advogados condominiais, precisamos ter conhecimento da 14020, dos seus detalhes ali, porque vai ser muito importante. Muito obrigado. Samila, obrigado por se inscrever no nosso... Samile, perdão, por se inscrever no nosso canal. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva lá, mande essa live para os colegas que vocês imaginam que possam gostar, de saber um pouquinho mais. Muito obrigado a todos e uma boa noite. E cuidem da saúde, usem a máscara, tomem os cuidados, o distanciamento social, porque nós ainda não vencemos esse vírus, mas tenho certeza que juntos nós vamos vencer, os condomínios vão sair dessa com mais eficiência na higienização, com mais segurança. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite.